O sincretismo religioso, isto é, a união de doutrinas de diferentes religiões, é observado no mundo inteiro. Isso acontece nas religiões de matriz africana da América Latina, por exemplo, que veneram algumas entidades semelhantes à do catolicismo. Mas poucas religiões apresentam elementos tão distintos quanto o Vale do Amanhecer. Com 800 mil fiéis, seu complexo perto de Brasília possui uma pirâmide, um templo em forma de espaçonave, um centro de oração de 6 pontas e várias esculturas em formas de elipse. Reconhecida como a primeira manifestação religiosa criada junto com o Distrito Federal, o Vale do Amanhecer em Planaltina reúne constantemente milhares de pessoas em busca de curas e tratamento espiritual, na doutrina fundada pela clarividente Neiva Zelaya, a Tia Neiva. Os ideais do grupo têm bases no cristianismo, no espiritismo, além de rituais de povos nativos da América Latina e crenças esotéricas. E eles também acreditam em alienígenas. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O Vale do Amanhecer é uma comunidade fundada em 1969 por Neiva Chaves Zelaya. Ou seja, esse movimento possui pouco mais de 50 anos de existência, o que é considerado bastante recente. O mais interessante acerca desse movimento é que ele surgiu no Brasil através da brasileira Neiva. Ela foi uma exímia médium clarividente responsável por fundar essa comunidade espiritualista, cuja sede é situada em Brasília. Nascida em 1925, Neiva era uma viúva com 4 filhos e sem recursos. Para poder se sustentar, ela trabalhou como costureira, agricultora e até chegou a aprender a dirigir, tornando-se a primeira motorista profissional do Brasil, trabalhando inclusive como caminhoneira. Devido ao seu trabalho, Neiva percorreu vários estados. No entanto, acabou fazendo morada em Goiânia. Foi lá que recebeu o convite para realizar parte da construção de Brasília, o qual aceitou de prontidão. Contudo, foi apenas com 33 anos que despertou sua mediunidade, anos antes de ser convidada para participar da construção de Brasília. Tia Neiva começou a ter visões, as quais atribuía ao pai Seta Branca. Hoje entende-se ser uma reencarnação de Francisco de Assis. De acordo com Neiva, ele se apresentava como um indígena de túnica azul celeste, cocar de penas e uma lança branca nas mãos. Durante essas visões, pai Seta Branca apresentava essa nova religiosidade a Tia Neiva. E foi daí que surgiu o Vale do Amanhecer. Ou seja, segundo o que eles acreditam, é uma religião trazida pela sabedoria dos espíritos. Hoje em dia, a comunidade conta com cerca de 600 templos no Brasil, Portugal, Alemanha, Japão, Bolívia, Uruguai e nos Estados Unidos. E de acordo com os estudos recentes, o movimento detém cerca de 800 mil membros. O Vale do Amanhecer tem sede em Planaltina, no Distrito Federal. Só em Pernambuco há mais de 50 templos. No entanto, atualmente não é muito difícil ter acesso às suas crenças, culturas e modo de vida. Qualquer pessoa é bem-vinda à comunidade. Uma dúvida muito comum ao se deparar com esse assunto é sobre qual é a religião do Vale do Amanhecer. Na verdade, ela já é uma espécie de religião, ainda que algumas pessoas a considerem como uma comunidade espiritual. Contudo, possui elementos fortes de sincretismo religioso, ou seja, trata-se de uma religião bastante eclética. Afinal, une práticas do cristianismo, espiritismo, hinduísmo, figuras das religiões afro-brasileiras, símbolos incas e egípcios.
Ademais, os adeptos acreditam em viagens intergalácticas e em vida fora da Terra, os famosos ETs. É comum observar os fiéis usando roupas coloridas, mesmo em atividades cotidianas. A missão dos fiéis é trazer alívio e curar as aflições dos seguidores através de algumas práticas e rituais. E como várias outras culturas, o intento é buscar a evolução espiritual e auxiliar outros seres nesse processo. Por ser uma espécie de sincretismo religioso, eles acreditam em muitas coisas. Suas áreas são bem vastas. Mas, como base de tudo, os fiéis acreditam que extraterrestres vieram à Terra há cerca de 32 mil anos. Nesse tempo, eles criaram a Terra, através de sucessivas encarnações. Sendo assim, eles passaram por várias culturas e épocas. E atualmente, os membros do Vale, conhecidos como médiuns, acreditam que eles próprios são as mais recentes encarnações e se designam como jaguares. A estimativa da gerência regional do Vale é que, em média, há cerca de 5 mil frequentadores por semana no local. Nas quartas, sábados e domingos são os dias que mais há visitantes. E isso acontece porque são os dias em que todos os trabalhos oferecidos pela doutrina são disponibilizados aos interessados. Ainda assim, a sociedade dominante e as comunidades religiosas do Brasil normalmente rejeitam o Vale do Amanhecer, classificando-o e outros grupos espiritualistas como seitas. A tensão é principalmente dominante entre os seguidores do Vale e evangélicos que construíram igrejas perto da comunidade visando membros para a conversão. Os evangélicos acreditam que os membros do Vale estão sob a influência de demônios. Estabelecida na década de 1950, a religião era popular entre agricultores, pobres e imigrantes que vieram para ajudar a construir Brasília. Brasília, naquela época, significava o Brasil saltando para o mundo moderno e tornando-se uma nação moderna. Mas a cidade de concreto hiperorganizada revelou-se uma distopia inóspita, atormentada pela superlotação e pelo crime. Diante de toda essa complexidade e das peculiaridades que a compõem, o Vale do Amanhecer acaba sendo vítima de preconceito, apesar de a queixa maior ser focada nos boatos. As pessoas às vezes se apegam a uma parte da doutrina que aborda os extraterrestres e tentam nos tornar lunáticos que está esperando o disco voador, diz um membro, apontando que o isolamento preferencial dos templos também tem a ver com a maior liberdade para exercer todos os seus costumes. O mais importante é entender que as religiões normalmente se inspiram em outras, apesar de contarem com diferenças. Sobretudo, respeitar a diversidade e focar nas experiências de transcendência humana que são comuns entre elas. Como dizia Dom Helder, todos os templos apontam para o céu. Se você ficar olhando só o templo, perderá o céu estrelado.